Esses dias eu estava conversando com o Espírito Santo a respeito de processos, compreender o propósito de Deus na hora das dificuldades, no momento que a dor vem. E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração algumas coisas para que eu viesse compreender. Ele me levou ali na história de José, onde a Bíblia fala que José, ele teve sonhos, onde o Senhor mostrou para ele que ele viveria em um momento em que ele estaria superior à família dele, em que ele estaria acima da família dele. Isso lhe causou muitos desconfortos, né? Porque o pai dele o repreendeu, os irmãos passou a odiá-lo ainda mais. Só que ao invés disso acontecer, a qual o sonho que Deus havia lhe mostrado, ele foi vendido por seus irmãos. Ele não foi amado por aquelas pessoas que eram para o amar. Ele foi rejeitado pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Aqueles a quem ele esperava o amor, ele recebeu a ingratidão, o ódio. E para José, aquilo ali provavelmente não foi fácil. E ele está ali, sendo vendido pela sua própria família, sendo esquecido. E quando José ele chega ali no Egito, que ele acha que as coisas vão melhorar, ele começa a cuidar da casa de Potifar. Ele começa a ser útil. E a Bíblia fala que o Senhor era com ele ali. Quando ele achava que estava indo tudo bem, de repente vem de novo uma prova, uma situação. E José provavelmente ele não compreendia o que estava vivendo ali. Porque agora, por ele ser fiel a Deus, por ele rejeitar a mulher de Potifar, ela o acusa de dar em cima dela e ela agora faz com que ele vá preso. E José sai ali novamente e vai para um lugar pior, que é a prisão. Imagine você estar vivendo processos como esse e não entender o propósito de Deus. Eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei por que eu estou vivendo isso. O Senhor ele me mostrou que eu chegaria a tal lugar, que eu seria dessa forma, mas nada disso acontece, pelo contrário, parece que quanto mais eu sou fiel a Deus, parece que quanto mais eu faço as coisas corretas diante de Deus, as coisas pioram. Eu não consigo compreender. É essa a questão. E muitos se perguntam. E o Senhor, ele ministrava ao meu coração a história de José para mostrar que tem pessoas que elas ficam presas no processo. Sabe? De tentar entender o trabalhar de Deus, ao invés de aceitar o propósito, né? O caminho para o propósito. Porque quando a gente tem uma promessa, para a gente chegar até determinada promessa, é necessário passar por um trajeto, por um caminho, e esse caminho nem sempre será fácil. Esse caminho às vezes vai ser doloroso, mas é necessário. Para você alcançar determinadas coisas, você vai ter que passar por determinadas situações. E você vai poder escolher se você quer viver tentando entender o que Deus está fazendo, ou se você vai confiar no Deus que te fez a promessa, que te falou que iria vencer. E vai acreditar que o Senhor está no controle de tudo e que ainda que eu não esteja entendendo nada do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai cuidar de tudo para mim. Então, o Senhor, Ele falava isso no meu coração, através da história de José. Porque José, ele já havia sido vendido, sido tão machucado, né, pelos irmãos. Aí quando ele achou que estava indo tudo bem, ele vai lá e é mandado para a prisão. E lá, quando ele revela, né, o sonho do padeiro, do copeiro, ele fala, olha, lembra de mim, quando você for lá no palácio do faraó, lembra de mim que eu estou aqui preso injustamente, né? Mas José, ele não foi lembrado. Ele simplesmente estava esquecido ali. Mesmo ele tendo sido tão fiel ao Senhor, ele foi esquecido. Mas chegou o tempo em que o propósito de Deus iria se concretizar na vida de José. José, mesmo ele estando numa situação como aquela, na prisão, ele foi fiel ao Senhor ali. Ele fez o melhor que ele pôde, estando ali naquele lugar. E o Senhor já nos ensina que nós devemos dar o nosso melhor, independente do local que a gente esteja, o que a gente esteja fazendo. Olha, o Senhor te chamou para tal coisa, mas para chegar lá você tem que fazer esse tipo de serviço, você vai fazer. Independente se é ali que você vai ficar ou não, mas sempre nós devemos dar o nosso melhor. E José, quando o Senhor quis que o propósito fosse atingido, José ele foi lembrado, né? Porque
O faraó ele precisou de alguém para interpretar os sonhos, e aquele copeiro que não havia se lembrado de José antes passou a lembrar dele. E ele disse: olha, tem lá um homem na prisão que ele interpreta sonhos, e José foi chamado ali. José ele foi útil para o faraó ao ponto dele ser chamado a ser governador do Egito, um cargo que ainda nem existia. E o Senhor o honrou. Toda a dor, todo o processo que ele passou, ele uma hora chegaria ali como governador, porque era ali que o Senhor queria. E estava indo tudo bem, né? José ele saiu da prisão. José ele começou a mudar de vida. Agora, o humilhado tinha prestígios. Ele poderia ajudar o povo egípcio ali para não passar fome, até que ele se depara com a própria família ali novamente. E ele precisa falar com a família dele, né? Ele tem a oportunidade de dar o troco para os irmãos dele, de fazer com que os irmãos passassem pelo que ele estava passando, mas ele foi diferente, mesmo sentindo dor, mesmo doendo todo o trajeto que ele teve que viver por causa dos irmãos dele. Ele simplesmente perdoou, porque ele compreendeu que o Senhor quis assim. Não foi os irmãos deles que fizeram tudo aquilo porque quiseram somente, mas porque o Senhor queria que José chegasse a ser governador para preservar a vida da família dele. José, ele agora, depois de muitos anos, compreendeu aquilo que o Senhor queria na vida dele. Nem sempre aquilo que o Senhor te mostra, você vai compreender ali de imediato. Pode ser que demore muito tempo para você compreender o propósito de Deus, mas vai chegar um momento em que você vai compreender sim. Aquilo que o Senhor te mostrou vai chegar lá na frente e você vai entender tudo que você passou. José ele entendeu exatamente tudo que ele teve que viver. Talvez você possa pensar assim, olha, eu não precisava passar por tudo isso. Se fosse por minha escolha, eu preferia 1000 vezes ter ficado ali com meu pai, ao invés de ter me tornado governador do Egito e ter que passar por tanta dor, por tantas coisas, porque não deve ter sido fácil para José, mas foi necessário para preservar vida, foi necessário para que concretizasse os propósitos de Deus. Às vezes é doloroso, mas é necessário. E o Senhor, Ele quer que a gente compreenda que o entender o trabalhar de Deus ocorrerá no momento certo. Vai ter situações que você vai passar, que eu vou passar. E Deus ele já vai dizer de imediato o porquê que você está passando aquilo. Mas vai ter momentos que o Senhor ele vai falar somente quando Ele quiser. Quem sabe até no final, depois que você tiver passado por tudo aquilo, é que Ele vai te revelar o porquê de você ter passado por certas situações. Qual foi o propósito? Entenda que todo o propósito de Deus se resume a uma única coisa: salvação. Tudo que Deus puder fazer para salvar alguém, Ele vai fazer. Só confie que Ele está no controle de tudo. E lembre-se que servo faz a vontade do seu Senhor. O foco não é o processo, mas sim o propósito. Foca no propósito. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que essa palavra possa ter te ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.